Hoje eu trago para vocês um assunto muito bacana. O objetivo é conversar sobre o processo de independência da América Espanhola, ou seja, aquela parte da América que foi colonizada pelos espanhóis. Entretanto, para que nós possamos compreender esse fato histórico, é fundamental que façamos aí uma revisão sobre alguns aspectos da colonização da América Espanhola. Tudo bem? Então, portanto, eu vou fazer aí 4 partes desse vídeo para que a gente possa analisar esse processo histórico. Tudo bem? Então, hoje, aqui neste momento, vou fazer um vídeo bem curto, bem rápido, falando sobre como foi a colonização da América Espanhola. Tudo bem? No segunda parte, eu vou falar um pouquinho da sociedade ali que a gente precisa ir muito e compreender o que eles querem acabar, tá bom? Então vamos lá. Vamos nos resolver nos slides. Isso aí já está ficando bordão, né? Então vamos falar aí da América Espanhola, como eu disse a vocês. Vou falar um pouquinho como é que é essa caracterização da administração colonial. Lembrando que você tem um processo de pacto colonial, ou seja, o controle da metrópole sobre a colônia. Nas minhas aulas sobre mercantilismo, as colônias elas serão um elemento da economia complementar da metrópole, e ali, de fato, as metrópoles irão aplicar as premissas do mercantilismo, né? A balança comercial, o metalismo, no caso a América Espanhola. Quando eu falei de mercantilismo para vocês, eu falei do bulionismo, né? Que é uma característica da América Espanhola, né? Naquela colonização, onde a busca pelos metais preciosos, ouro e prata. Por isso, no caso da América Espanhola, aí a colonização da Espanha sobre essa parte da América vai ter grande influência do metalismo, tá bom? O mercantilismo espanhol vai se caracterizar pelo metalismo. Embora eles apliquem também protecionismo, eles vão aplicar a balança comercial favorável, um rígido controle sobre a colônia, e aí você vai falar do pacto colonial, tá bom? Esse controle que a metrópole exerce sobre a sua colônia também é presente aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer um pouquinho vamos fazer uma introdução. Olha aí, ó, desde o século XVI, várias regiões do continente americano foram colonizadas pelos espanhóis. Essa colonização não foi um processo pacífico. Povos como os maias, astecas e incas foram dominados violentamente nesse processo. Então é muito bacana a gente discutir isso aí, tá bom? Ou seja, não pensa vocês que eles chegaram numa boa, os índios aceitaram, concordaram. Não, não foi bem isso. Vai ter muita violência e eles serão combatidos, inclusive. Bom, dos aspectos dessa colonização, né, e principalmente a gente não pode esquecer, é que você vai ter diversas tribos dizimadas, diversos grupos indígenas dizimados pela fome, por doenças que os espanhóis trouxeram. E o índio não tinha a proteção, né, do corpo, de anticorpos para essas doenças, e também pela guerra também, né? A guerra propriamente dita, a tomada de terras dos indígenas que já estavam aqui há muito tempo, tá bom? Então, a estrutura social da América Espanhola estava dividida em chapetones espanhóis no topo, né? Os chapetones eram os espanhóis que vivem na América, os crioulos seriam os descendentes desses espanhóis, né? Só que eles nascem na América. Então, no passado aí dos slides, eu vou falar um pouquinho mais deles, tá? Nasceram na América e não detinham os mesmos privilégios dos chapetones. Inclusive, desde já vou dizer a vocês, os crioulos que vão liderar, esse grupo social que vai liderar o processo de independência na América colonial, tá bom? Já falar disso. E no centro, né, os índios e mestiços afrodescendentes da base da pirâmide, ou seja, é o que representa mesmo o povo, né? O povo que é sacrificado, o povo que trabalha, que é explorado, em especial os índios, que seriam os povos naturais, né? Que acabam perdendo suas famílias, perdendo sua cultura, e vai ter o processo da Igreja Católica também impondo uma catequização forçada, enfim, e também a questão dos africanos que vão chegar para trabalhar na plantação da cana-de-açúcar, né?
Lembrando que a Espanha também vai produzir açúcar, tá bem? Divisão da América Espanhola, vamos falar um pouquinho, né? Ou seja, aquele território. Como é que aquele território foi dividido? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eles vão criar diversos vice-reinados, tá vendo aqui, ó? Aqui é a parte dos ingleses. Lembrando que eu fiz um vídeo também sobre isso. Os norte-americanos, quando eles concluem a sua independência, eles vão fazer uma marcha para o oeste e vão dominar toda essa região aqui, né? Enfim. Então, aqui é a colonização inglesa, que seria inicialmente, principalmente aqui na parte costeira, as 13 colônias. Então, é uma colonização inglesa. E aqui a parte América Portuguesa, tá bom? E o que os espanhóis fizeram? Eles criaram aqui diversos vice-reinados, tá bom? Então, você tem a figura do vice-rei, divide-se a região em vice-reinados, e algumas regiões aí seriam capitanias muito parecidas com aquelas capitanias hereditárias, tá bom? Do que foi feito aqui no Brasil. Bom, vamos lá voltar aqui de novo aqui para vocês, né? Então, o espaço americano foi dividido conforme os interesses econômicos, ou seja, lógico, uma região que tem ouro, os espanhóis vão ter maior controle, tá bom? Então, o que eles vão fazer? Eles vão dividir em vice-reinados, que eu mostrei para vocês. Essa região aqui, futuramente, vão se tornar os países que vocês conhecem: Colômbia, México, Cuba, Peru, Chile, Argentina, tá bom? Depois isso aí, no processo de independência, vão surgir os países, como repúblicas, inclusive. Então, os cargos de vice-rei, não, eu voltei, estou passando direto. Os vice-reinados compreendiam áreas de exploração de metais preciosos ou intenso comércio. As capitanias gerais correspondiam às áreas estratégicas para a defesa de domínios espanhóis, apesar de serem ainda pouco povoadas por eles, até porque não havia metais preciosos nelas. Então, onde você tem muito ouro e um comércio interno, um comércio intenso, eles vão criar logo os vice-reinados para haver um controle da coroa espanhola sobre esses territórios. Muitas vezes a resistência indígena nas áreas dessas capitanias convertia-se em sérios problemas para os colonizadores espanhóis, a exemplo da região do atual Chile, né? Bom, os cargos de vice-rei e capitão-geral eram exercidos por representantes da coroa, vindos diretamente da Espanha, como eram igualmente todos os altos postos da administração colonial. E aí os chapetones vão ocupar essas vagas aí. Desta forma, o aparelho político administrativo colonial era dominado e monopolizado, ou seja, controlado por espanhóis natos, que nasceram na Espanha. Tá? Aqui uma estruturazinha daqui da colonização, de novo que eu falei para vocês, né? Aqueles lugares onde tem ouro, comércio interno, eles vão criar os vice-reinados, e nas capitanias eram lugares pouco povoados pelos espanhóis, mas eles também vão exercer um controle local, né, através de uma coisa chamada capitanias gerais, né? Então, em Cuba era a Cuba fez parte do Império Espanhol, né? Lembrando que Espanha, nesse momento, é um grande império, aqui os vice-reinados, ó, esse mapa está bem melhor, né? Capitania Geral da Guatemala, vice-reina da Nova Granada, vice-reino do Peru, vice-reino do Rio da Prata, isso aqui depois vai dar origem à Argentina, Uruguai, Paraguai, tá bom? Capitania Geral da Venezuela, que vai gerar também a Venezuela, tá bom? Enfim, aqui essas regiões que vão dar origem à Bolívia, a Colômbia, todos os países que vocês conhecem, olha aí, ó. Olha que legal, ó. Aí você dá uma comparada, depois você volta, tá? Para dar uma olhada, olha. É daí que nós chamamos de América Espanhola. Toda essa região que eu estou passando aqui, o mouse, foi colonizado pela Espanha, tá bom? Aqui você tem aqui as Guianas, uma parte delas a Holanda pega um pedacinho, depois a França vai ter essa região aqui anexada, tá bom? Na República Dominicana, tá vendo aqui? Isso aqui era a ilha da Espanhola, né? Mais tarde, essa ilha da Espanhola, o São Domingos, tá bom? Que era assim chamado. Você vai ter a parte aqui onde ficou o Haiti dominada pelos franceses e aqui pelos espanhóis. Eles vão fazer alguns tratados. E aí, lógico, vai gerar um processo de independência. E aí, essa ilha da Espanhola, vão surgir dois países atuais, a República Dominicana e o Haiti. Tá bom? Eu vou falar da independência do Haiti para vocês. Enfim, tá vendo? Então, e aqui seria a América Portuguesa, né? Lembrando daquele Tratado de Tordesilhas, vocês devem lembrar disso aí bem, né? Agora, esses adelantados seriam os conquistadores, aquelas pessoas que vão chegar para eles estão vindo para
explorar essas terras, mas também para concretizar a colonização da Espanha, tá bom? E eles vão vir através de grandes contratos chamados as capitulações. Que são as capitulações? Eram contratos que a coroa espanhola concedia permissão para explorar, conquistar e povoar. Repare aí, mais uma vez você percebendo que quem comanda essas terras, na verdade, é a coroa espanhola na figura do rei, lembrando que nós estamos vivendo aí o absolutismo monárquico, tá bom? Lembram disso? Então, não pode esquecer dessas questões. E esse rei é que manda e desmanda. Então, não pensa você que qualquer pessoa pode chegar nas colônias e fazer o que bem entende, não. Você tem aqui nas colônias o protecionismo, você tem o monopólio, você tem o controle, tá bom? Então, essas pessoas que conseguiam esses contratos de exploração, chamadas capitulações, vão surgir as figuras dos adelantados. Ó, quem são os adelantados responsáveis pela colonização, né, que acabaram representando o poder de fato nas terras das colônias, como Cortés e Pizarro. Esses caras aqui mataram, eles são os conquistadores aqui da América, eles mataram muito, conquistaram aí os maias, os astecas. Os maias não, que os maias já estavam em declínio, mas principalmente os astecas e os incas, tá bom? Eles destroem esses povos, inclusive, que apesar de incorporarem ao domínio espanhol grande quantidade de terra, não conseguiram implementar um sistema eficiente de exploração, normalmente pela existência de disputa entre aqueles que participavam do empreendimento. Então, esses adelantados, eles teriam a missão de organizar a colonização. Entretanto, de uma forma particular, isso não seria possível, até porque quando alguém vem aqui para essas terras, eles querem se enriquecer e voltar, não é? Então, isso, lógico, gera muita briga, e a coroa espanhola, ela acaba precisando centralizar a administração. Isso vai acontecer também no Brasil. Qual foi a solução encontrada no Brasil? Quer ver que vocês vão lembrar? As famosas capitanias hereditárias, que era um misto entre público e privado, ou seja, os portugueses não estão com muita grana, eles falam assim, ó, vão lá vocês, os capitães donatários, vou dar um pedaço de terra para vocês imensa, vocês realizam a exploração, só que as capitanias hereditárias revelaram-se um grande fracasso. Então, qual foi a solução dos portugueses? Centralizar a administração, criando o governo geral. Então, da mesma forma, isso acontece na América Espanhola, né? Esses adelantados, eles começam a brigar muito, eles também só pensam no empreendimento deles, e a própria coroa espanhola acaba centralizando essa colonização, assumindo essa colonização, tá bom? Anulando as concessões feitas pelos particulares, tá bom? Então, vamos ver aí, ó. Vamos falar mais sobre esses adelantados. A chegada de Colombo à América em 1492 abriu perspectivas para a Espanha explorar um vasto território. Na fase de conquista, a coroa espanhola criou os adelantados, isto é, grandes extensões de terras que eram entregues aos homens que a conquistavam, né, os adelantados. As capitulações seriam o contrato que eles assinam entre a coroa e esses adelantados, os quais tinham também plena autonomia sobre a administração desses territórios. Podemos associar os adelantados com um certo caráter privado da ocupação. Mas isso não deu muito certo. A coroa vai começar a centralizar a administração através, né, do rei. Ele vai criar, por exemplo, a Casa de Contratación, ou Casa de Contratação. Ó, a primeira órgão estatal foi a Casa de Contratação, criada em 1503, sediada em Sevilha, que fica na Espanha, né? Era responsável. O que era responsável a Casa de Contratação? Ela controlava todo o comércio realizado com as colônias da América, né? São diversas colônias, tá bom? E foi responsável pelo estabelecimento do regime de porto único. Olha só que legal, o porto que é entrada e saída de navios, né? Apenas um porto na metrópole, ou seja, só sai de um determinado lugar e vai chegar nos lugares onde eles determinam. Apenas um porto na metrópole, a princípio Sevilha, poderia realizar o comércio com as colônias. Olha aí o controle, tá bom? Enquanto na América destacou-se o porto de Havana com permissão para o comércio metropolitano e anos depois Veracruz, Porto Belo e Cartagena, tá bom? Desenvolveu-se ainda o sistema de frotas anuais, que eram duas, tá? Desde 1526 havia proibição de navegar os barcos isoladamente. Então, qual é a intenção da Casa de Contratação? Regulamentar o comércio
para que a coroa possa exercer o controle, o monopólio sobre essas movimentações de mercadorias, criando a ideia de um porto único. Aliás, o porto único, esse regime de porto único, já vi várias vezes cair em vestibulins e vestibulares. Fiquem bem atentos, que é uma característica do formato colonizador que a Espanha, ou seja, a coroa espanhola, vai exercer sobre as colônias na América, tá bom? Eles trazem a ideia de porto único. É lógico que no processo do iluminismo, que vai influenciar os movimentos separatistas na América, eles vão começar a questionar tudo isso e pressionar a coroa espanhola para que mude, que modifique esse controle. Eles não querem mais esse porto único, eles querem fazer comércio com várias pessoas, com vários países, tá bom? Enfim, vamos lá, vamos caracterizar esse início aí, tá bom? Os vices-reis e os capitães-gerais eram nomeados pelo Conselho das Índias, tá bom? Que ao longo do século XVI recebeu cada vez mais poder, ou seja, a Casa de Contratação vai cuidar dos assuntos econômicos. O Conselho das Índias seria as decisões políticas centralizadas, tá bom? Então, a Casa de Contratação cuida da questão do comércio, controlando tudo. E o Conselho das Índias seria um organismo criado pela coroa espanhola para centralizar as decisões políticas sobre a colônia, tá bom? Então, repara como é que funciona esse pacto colonial, como é que funciona esse controle da coroa espanhola sobre as suas colônias, tá bom? Então, o Conselho das Índias foi criado em 1524 por Carlos V, que é um rei, e a ele cabia as decisões políticas em relação às colônias, nomeando vice-reis, capitães-gerais, autoridades militares e judiciais. Foram criados ainda os cargos de juízes de residência e o visitador, o primeiro responsável por apurar irregularidades na gestão de algum funcionário da metrópole na colônia. O segundo responsável por fiscalizar um órgão metropolitano, ou mesmo um vice-reino, normalmente para apurar abusos cometidos. Bom, então, o Conselho das Índias é uma forma de controlar politicamente as colônias, tudo isso. Ela tem que funcionar redondinha aos interesses, anota aí, ela precisa funcionar de acordo com os interesses mercantilistas da Espanha, da coroa espanhola, ok? De que maneira ela faz isso? Criando órgãos de controle. A Casa de Contratação, ela vai controlar toda a questão do comércio, os assuntos econômicos. O Conselho das Índias vai cuidar dos assuntos políticos da colônia. Tudo bem? E aí também tem as câmaras municipais, seria o poder local representado pelos cabildos, tá bom? E quem vai dominar muito desses cabildos seriam os crioulos, aqueles homens também que vivem do comércio, eles controlam o comércio na colônia. Então, eles terão muita influência sobre os cabildos, tá bom? Então, o que seriam os cabildos? Também conhecidos como os ayuntamientos, eram equivalentes às câmaras municipais, ou ter os vereadores, representa o poder local, tá bom? Então, repara, a América Espanhola tem um imenso território. É lógico que um vice-reinado não vai conseguir controlar todo mundo. Então, para isso, vão criar os famosos cabildos, tá bom? Eram formados por elementos da elite colonial, subordinados às leis da Espanha, mas com autonomia para promover a administração local municipal, tá bem? Sobre os cabildos, vamos lá. Havia ainda uma instituição de poder local, chamados cabildos. Seus integrantes eram representantes dos ricos colonos proprietários de terras e ligados à mineração e ao comércio, e não eram nomeados pelo Conselho das Índias. Nos cabildos, os colonos mais abastados, aqueles mais ricos, decidiam semanalmente sobre as questões locais, tais como abastecimento, policiamento e obras públicas, tá? Deveria ser uma roubalheira danada, né? Com certeza. A administração colonial. Vamos falar um pouquinho sobre essa administração colonial. A necessidade de funcionários para a plena administração das áreas coloniais, para que isso tudo funcione, foi suprida por meio de nomeações feitas por quem? Olha aí, ó, pelo Conselho das Índias. Foram vários funcionários públicos que desempenhavam funções de administração econômica, provedores, ouvidores, para ouvir, né? Os ouvidores é aquele que vão escutar os reclames dos colonos, né? Quem é o colono? O colono é aquele cara que vem da Espanha para tentar a vida nessa colônia, ele quer se enriquecer, ele quer trabalhar, ele quer terra.
E às vezes em quando eles reclamavam das coisas, então eles iam até os ouvidores, tá bom? Para reclamar. E também a funcionários ligados à questão militar, da defesa, por exemplo, combater um grupo indígena que está atacando o fazendeiro, e por aí vai, tá? Proteger também a colônia, né, do ataque e saques de outros países. É o caso da Inglaterra, que faz isso e muito. França também fazia muito. O critério para as nomeações, tornando a tradição, é que fossem homens nascidos na Espanha e não nos domínios coloniais. Surgia assim, isso aqui é importantíssimo, uma distinção importante na administração espanhola. Aqueles que são da Espanha e aqueles que são nascidos aqui dentro da colônia. Então, os que estão vindo da Espanha são espanhóis natos e são chamados chapetones. Eles que controlam os principais cargos públicos. Tá? Esses chapetones, eles são extremamente fiéis ao rei. E você tem aí um outro grupo, os crioulos, que eram o quê? Filhos de espanhóis nascidos na colônia. E esses camaradas, embora dominassem o comércio, tinha alguns cargos também, mas os principais cargos não. Eram dominados pelos chapetones. Inclusive, quando nós falar sobre a independência da América Espanhola, vocês verão que os crioulos estão querendo tirar o poder dos chapetones com o movimento separatista, que aí você rompe com a coroa e rompe com esses chapetones de vez, que vão ficar agora abandonados, já que não tem mais coroa espanhola para comandá-los. Os crioulos chegam ao poder. Quem são os crioulos? É a denominação para aqueles filhos de espanhóis nascidos aqui na colônia, tá bom? E eles vão pegar pequenos cargos públicos, vão dominar as terras, o comércio, tem o dinheiro, mas não tem o controle político, porque esse controle político está totalmente controlado pelos chapetones, que são fiéis ao rei, fiéis à coroa espanhola. Tudo bem? E lógico que isso aí vai gerar briga mais tarde. Então, chapetones e crioulos são importantes componentes da organização da sociedade da América Espanhola. É lógico que em número você vai perceber que existem índios, mestiços e os negros até os descendentes africanos em menor número, mas essas pessoas fazem parte da base da pirâmide, só trabalham e são explorados, embora tenha maior número, tá? Os elevados cargos públicos estavam nas mãos dos reinós, são chamados de chapetones, reinós porque apoiam o rei, enquanto os mais baixos cargos da hierarquia administrativa estavam franqueados aos brancos nascidos na América, denominado crioulos. Observação: a preferência pelos reinós transformou-os nas figuras mais importantes da administração colonial. Quem são os reinós? Os espanhóis natos que viviam na América, tá bom? E eles chegavam aí com um grande cargo e comandavam a política a favor do rei, tá bom? Para o controle da economia colonial, eles criaram a Casa de Contratação, que eu falei. Eles criaram também o sistema de Porto Único também, olha aí, ó. Isso aqui a gente já falou, né? Qualquer desembarque de produtos da América somente podiam ser feito em 3 áreas: Cartagena, Colômbia e Veracruz. Entretanto, na hora de sair, só sai de Sevilha, justamente para que o rei e a burguesia controlassem todo esse comércio. Mais uma vez aí, mostrando para vocês a importância do rei nesse processo de colonização. O rei é a grande autoridade que vai mentalizar isso tudo e vai criar isso tudo. Agora, lembrando que quem comanda o comércio é a burguesia. A burguesia está lucrando com essas ações do rei. É lógico que eles apoiam um ao outro, cada um precisa dos favores do outro. Lembrando que a burguesia quer expandir os seus negócios, estão vendo nessas colônias uma oportunidade de expandir os seus negócios. E o rei vai garantir os lucros dessa burguesia e pegar os impostos também. Lógico que ele precisa dos impostos para bancar seu exército, para bancar seus funcionários reais e fiéis a ele. Elas vão fazer através desse grandioso pacto colonial que é o controle. E anota isso, não esquece. Todo esse movimento que eu estou falando, movimento econômico, ele é elaborado, criado a partir dos interesses mercantilistas. Lembrando que mercantilismo é o nome dado à política econômica do absolutismo. Que é o absolutismo? A concentração do poder nas mãos do rei
que é uma característica política da Idade Moderna que nós estamos estudando, tá bom? Nesse período aqui de colonização da América, nós estamos falando de período moderno. Lógico que a independência, né, já é na América Espanhola, já ocorre na Idade Contemporânea. E eu fiz esses vídeos divididos para que possa ajudá-los, tá bom, queridos? E que negócio assim? Que é isso aí? Que é isso aí? Eu aí? Esse professor é doido, né? Que foto é essa aí, rapaz? Não me comprometa, rapaz. Então, eu vou pedir para vocês aí que façam uma reflexão. O que foi o Conselho das Índias? Por que ele é importante, né? Lembrando que esse pacto colonial, esse controle que a coroa espanhola exerce sobre a sua colônia é feita por dois elementos, o Conselho da Índia e a Casa de Contratação. A questão 2, por qual razão a coroa espanhola criou o sistema de Porto Único? Por que ela faz isso? O que ela quer controlar? O que foram os adelantados? A gente fala sobre isso. Como ficou dividido o território da América Espanhola, né? Você vai falar dos vice-reinos, capitanias, enfim, o critério usado, a questão econômica, né? Qual foi a importância da Casa de Contratação? Se você dominar esses 5 pontos, eu posso garantir que você já dominou essa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, meus amigos. Sempre com muita gratidão eu encerro a aula. É aqui um mapa mental, depois você para, né? O que é pacto colonial, como é que é a sociedade colonial, o que é uma encomenda, mas isso eu vou falar no segundo vídeo, tá bom? A importância do trabalho indígena, os cabildos, tá tudo aí. Depois você dá uma notadinha nesse mapa mental que eu peguei na internet, tá? E fecho aí com gratidão por minha voz chegar ao seu lar. Obrigado por vocês existirem. Espero que eu tenha ajudado com essa aula. Um abraço.